Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os colegas que estão nos acompanhando. Voltamos agora com o painel das 19 horas, com o ministro Douglas Alencar, doutor Ney Maranhão, doutor Rafael Lara Martins. E antes de passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, pelo prazo de 15 minutos, eu gostaria de conceder a palavra para o nosso doutor Cláudio Janotti para breves considerações. Boa noite a todos. É com enorme alegria que a OAB Espírito Santo, o presidente Risque, o Alberto Nemer e eu recebemos todos vocês aqui, uma mesa formada exclusivamente por queridos amigos. Então, faço questão de agradecer a presença do professor Ney Maranhão, professor Rafael Lara, professor Platon e do ministro Douglas Alencar Rodrigues, que além de ministro também é professor. Muitíssimo obrigado. Sejam bem-vindos, né? E também agradeço pela participação no livro, que é uma obra de todos nós aqui. Tenhamos um excelente painel. Obrigado, doutor Cláudio. Gostaria de pedir desculpa, doutor Platon, de não ter mencionado o nome do senhor. Registro aqui, mais uma vez, a sua presença, me desculpe. E antes de passar a palavra para o nosso palestrante, o ministro doutor Douglas Alencar Rodrigues, eu queria convidar todos os que estão nos acompanhando, que todos aqui que vão palestrar também escreveram no livro, e caso queiram adquirir a obra, basta acessar o site www.lex.com.br. Então, sem mais delongas, doutor ministro, doutor Douglas Alencar, com a palavra, e registrando que é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Doutor Alberto Nemer, boa noite. É uma alegria poder participar deste evento ao lado de juristas e amigos notáveis, cujas trajetórias eu acompanho há algum tempo, e estou certo de que será um painel recheado de muitas informações de elevadíssima qualidade. Eu cumprimento o doutor Cláudio Janotti, também saúdo os magistrados aqui, doutor Platon Neto, doutor Ney Maranhão, e também o meu especial abraço ao doutor Rafael Lara Martins, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico à frente da ESA, a Escola Superior da Advocacia do Estado de Goiás. Bem, a missão que me cabe nesse momento é tecer algumas considerações a propósito da abordagem que produzi nesta coletânea de excepcionais artigos produzidos por especialistas do direito do trabalho neste contexto de crise. Curiosamente, revisitava o texto que produzi e observei como essa Covid-19 está produzindo tantos danos, né? Ao tempo em que elaboramos o texto, nós tínhamos 3 milhões de pessoas contaminadas, nós já estávamos vivenciando aquele isolamento social com impactos econômicos expressivos. No Brasil, nós tínhamos 60 mil casos de contaminação e 4 mil mortos aproximadamente. Eu não preciso dizer que esses números explodiram, lamentavelmente, já superamos a casa dos 40 mil mortos, enfim, e esse número ainda não parece encontrar um termo final. E é nesse contexto que essa obra, importante obra que vem à lume, produzida no âmbito da OAB do Espírito Santo, pretende contribuir para que possamos todos, juntos, pensando, debatendo, refletindo, criar as condições necessárias para que superemos esse cenário de grave crise econômica, de grave crise social. É, portanto, importante ler os trabalhos que foram produzidos para que possamos entender os institutos jurídicos que foram gestados nesse contexto de crise a partir das medidas provisórias, as chamadas medidas provisórias da crise. Eu lembrava, dia desses, que antes de participar de um encontro similar a este, fiz uma visita ao sítio da Presidência da República na internet e contei lá mais de 260 atos normativos. Esse número, nos dias de hoje, certamente já deve ter suplantado a casa dos 300 atos normativos, decretos, portarias, resoluções, instruções normativas, medidas provisórias, leis, enfim, um conjunto imenso de disposições normativas direcionadas a, enfim, regular situações concretas da vida. No âmbito do Congresso Nacional se discute também já as nossas medidas provisórias trabalhistas e, de igual modo, uma série de inovações legais, como, por exemplo, aquelas disposições ligadas à regulação das relações jurídicas contratuais durante esse período de pandemia. E eu tenho uma viva expectativa de que o Congresso Nacional produza, sim,
este conjunto de normas que vão conferir segurança jurídica, previsibilidade, para que todos os atores sociais possam, enfim, encontrar na legislação da crise uma resposta mais clara, segura e objetiva. Nós estamos assistindo a diversos encontros virtuais e há um certo consenso no sentido de que o direito brasileiro já disporia de normas capazes de responder aos múltiplos questionamentos que se apresentam nesse instante de crise. No campo trabalhista, seguramente essa assertiva não é procedente. Eu não precisaria aqui falar sobre as medidas provisórias 927, 936, 944, 946, porque todos já estamos cansados de ouvi-las. E talvez a minha mensagem se situe mais no âmbito dos desafios que teremos que enfrentar no período pós-pandemia. Não apenas agora, os desafios ligados à implementação desses diversos mecanismos de preservação de emprego e renda, suspensão de contratos de trabalho, redução proporcional de salário e jornada, teletrabalho, antecipação de feriados, de férias, concessão de férias coletivas, enfim, um arsenal de medidas que foram previstas, dotando, sobretudo, os empregadores de um poder expressivo para, quem sabe, viabilizar a preservação de empregos e rendas. No último relato, na última pesquisa que fiz a propósito do impacto da MP 936, nós teríamos ali quase 8 milhões e cento e poucas mil relações jurídicas contratuais contempladas, cobertas pelos benefícios especial de preservação de emprego e renda, suspensão de contratos e redução proporcional de salários e jornadas. Eu sei, todos sabemos que no direito do trabalho há uma divisão muito clara, o direito, infelizmente, acaba nos oferecendo pouco espaço para o equilíbrio, nós temos atores no mundo do direito que são extremistas de um lado ou de um outro, mas eu sou daqueles que consideram que as medidas provisórias de equilíbrio, de preservação de emprego e renda, foram adequadas, oportunas, necessárias. E isso o próprio Supremo Tribunal Federal, num juízo inicial, já assentou, de sorte que estou com a expectativa de que no julgamento definitivo dessas ações diretas haverá a confirmação da validade constitucional dessas disposições. E, portanto, fica aquela questão sobre como nós, juristas, deveremos nos conduzir no período pós-pandemia. Certamente, milhares e milhares de ações serão propostas. Há um painel muito interessante no site Conjur, sem fazer propaganda do Conjur, mas já fazendo, que demonstra um painel de ações trabalhistas ligadas à Covid. O número é impressionante, é assustador. Seja como for, nós precisamos nos preparar para os enfrentamentos jurídicos nesse cenário de crise. E dia desses recebi de uma amiga uma obra muito interessante, que corresponde a uma dissertação de mestrado, com o título Jurisprudência da Crise, uma perspectiva pragmática. A obra, enfim, de autoria da doutora Andréa Magalhães, que é assessora no Supremo Tribunal Federal, e o prefácio foi subscrito pelo ministro Luiz Fux. Eu sei que o nosso tempo é exíguo, eu já estou me encaminhando para as conclusões, mas eu gostaria de compartilhar essa reflexão que o ministro Fux ofereceu nessa importante obra jurídica. Diz Sua Excelência que, em qualquer democracia odierna, a atuação do juiz como agente político dotado da tarefa de resolver conflitos intersubjetivos deve ser informada por 3 axiomas. Primeiro, o direito não é um fim em si mesmo, mas, de certo, um processo dinâmico com finalidades sociais. Segundo, o exercício da jurisdição é contextual. A Constituição é um documento vivo em constante processo de significação e de ressignificação, cujo conteúdo se concretiza a partir das valorações atribuídas pela cultura política a que pretende ser responsiva. E terceiro, decisões judiciais geram impactos macrosistêmicos que repercutem em um ambiente político e econômico altamente disfuncional e fragmentado, promovendo incentivos e desincentivos variados aos atores sociais e às instituições. Com essa mensagem, fica aqui a minha expectativa
e que tenhamos todos a exata noção das responsabilidades históricas que nos cabe neste momento de crise, neste momento de pandemia, de incremento indesejável, mas efeito lógico necessário da retração da atividade econômica, de agravamento da crise social, com mais desemprego, com mais problemas na área do acesso à saúde, à segurança, à educação, enfim. Portanto, agradecendo uma vez mais o honroso convite para participar dessa mesa virtual, quero deixar meu abraço a todos e recomendar com bastante ênfase aos que nos acompanham que adquiram essa obra, essa coletânea de artigos, porque realmente é o retrato de uma história vivida num cenário de absoluta excepcionalidade. Fica aqui meu abraço a todos e peço desculpas. Eu, infelizmente, tenho um compromisso acadêmico agora. Estivemos em sessão no pleno do TST até há 5 minutos atrás, 5 não, mas uns 15 minutos atrás, discutindo um tema também muito importante, que é o da inconstitucionalidade da taxa referencial, disposição prevista no parágrafo 7º do artigo 879 da CLT. E para quem não acompanhou, já aqui dando em primeiríssima mão, há um indicativo claro da inconstitucionalidade dessa disposição, faltaram 3 votos, a sessão teve que ser encerrada em face do horário. Mas um abraço a todos, sigo sempre à disposição para participar de eventos como esse. Muito obrigado. Agradeço ao ministro, doutor Douglas, agradeço também o spoiler, doutor Douglas, pelo resultado importante que todos nós estávamos ansiosos para saber. Agradeço também a sua disponibilidade, a sua simpatia, foi excelente. E só temos agradecimento, sabemos da sua agenda e tê-lo aqui conosco nesses 15 minutos foi formidável. Então, eu agradeço mais uma vez e conte conosco no que o senhor precisar. Obrigado, até breve. Fique à vontade, nós sabemos da sua agenda. E dando sequência, então, ao nosso painel, eu gostaria agora de convidar para dar sua palestra o doutor Platão Teixeira de Azevedo Neto, que é professor adjunto da Universidade Federal de Goiás, juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. É doutor e mestre em Direito. Doutor Platão, o senhor com a palavra. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos e a todas. Eu que agradeço por essa oportunidade. É uma alegria imensa participar desse seminário Direito do Trabalho e o Coronavírus para fazer o lançamento dessa excelente coletânea, nessa coleção Direito do Trabalho e Coronavírus, e por isso eu quero cumprimentar e agradecer enormemente ao professor Cláudio Janotti, que nos fez o convite para participar da obra. Eu e o Dr. Rafael Lara, que aqui está conosco, e eu já cumprimento, escrevemos um artigo sobre a responsabilização econômica de empregados e empregadores no teletrabalho face às disposições da MP 927. Então, é uma alegria poder participar da obra e uma satisfação imensa também participar desse evento. Quero cumprimentar o nosso presidente da mesa, Dr. Alberto Nemer Neto, o amigo juiz Ney Maranhão, integrante do nosso quarteto trabalhista, estava aqui há pouco o Dr. Fabiano Coelho. Então, para mim, é uma satisfação imensa estar ao lado do Dr. Ney Maranhão nessa mesa. E é um desafio muito grande falar depois do ministro Douglas, com toda a sua oratória, com a sua polidez e o seu conhecimento. Então, para mim, é um desafio. E eu gostaria de abordar um pouquinho essa questão do teletrabalho, essa modalidade que acaba sendo, entre as situações que os trabalhadores estão tendo atualmente, uma das melhores alternativas. Eu diria que nós temos 3 níveis hoje de situações para os trabalhadores em geral. Aqueles que estão naquelas medidas da 927, que se encontram numa situação mais confortável, na maior parte delas recebendo a integralidade do seu salário, incluindo-se aí a modalidade de teletrabalho, antecipação de férias e todas mais. Uma situação intermediária, daqueles que se encontram nas situações previstas na MP 936, com a suspensão do contrato ou a redução da jornada
e do salário, e aquela situação mais dramática, que é justamente o que as medidas provisórias 927 e 936 pretendem evitar, que é a perda do emprego com a dispensa. Então, nós temos uma situação que diria assim, que seria o melhor dos mundos dentro desse contexto, que seria o teletrabalho. Nós recortamos uma questão que é, de certo modo, polêmica, né? Nós temos decisões aí díspares em relação a isso, e cada caso vai exigir uma verificação concreta, mas nós teríamos outras situações, além dessa, das despesas com os equipamentos do teletrabalhador, nós teríamos outras questões também polêmicas envolvendo o teletrabalho. E por que é importante tratar desse tema nesta obra e no contexto em geral? Porque pesquisas mostram que, mesmo após a pandemia, há uma tendência de trabalhadores permanecerem no teletrabalho. Uma pesquisa da FGV mostrou que há uma perspectiva de 30% dos trabalhadores que antes não estavam em teletrabalho permanecerem após o fim do isolamento social, nesse novo normal que se anuncia após o fim dessa pandemia, que se espera seja o mais rápido possível. Então, dentro desse cenário, ainda que não haja mais a necessidade de isolamento, as pessoas possam sair das suas casas, irem para os escritórios, para os gabinetes, nós temos uma possibilidade de mantermos os trabalhadores ainda neste regime. E esse retorno do teletrabalho para o presencial pode gerar algumas discussões, né? Como, por exemplo, alguns trabalhadores quererem ser mantidos nessa condição por algumas situações específicas, né? Eu já vi decisões, tanto da 7ª região quanto da 17ª, de trabalhadores em certas situações que foram mantidos no teletrabalho por questões específicas, por exemplo, por uma pessoa com deficiência ou por uma pessoa ter um filho também doente ou em alguma situação específica. O Código do Trabalho português, por exemplo, prevê que os teletrabalhadores com filho até 3 anos de idade podem permanecer nessa situação. Então, eu imagino aí, dentro desse novo normal, que nós tenhamos alguns trabalhadores que permanecerão em teletrabalho e ainda alguns que terão um sistema híbrido. Essa ideia que está lá na CLT, de que o teletrabalho é aquela prestação de serviços prestada preponderantemente fora das dependências do empregador e que, na medida 927, passou a constar que pode ser totalmente fora das dependências do empregador, eu imagino, e aí é uma aposta que eu faço, que muitos trabalhadores vão ter um regime mesclado de teletrabalho e telepresencial. Talvez hoje a lei não preveja isso, mas é possível que daqui a algum tempo o trabalhador fique um dia da semana em casa, em regime de teletrabalho, e os demais dias fique na empresa. Então, essa é uma possibilidade. Daí porque surge a grande discussão acerca da responsabilidade desses gastos. Tanto a CLT, lá no 75D, quanto a medida provisória 927, no parágrafo 3º do artigo 4º, prevêem que essas disposições devem ser tratadas num contrato escrito, né? Legislações estrangeiras já trazem situações um pouco diferentes. Por exemplo, no artigo 168 do Código Português, diz que, na falta de disposições, presumem-se que esses gastos sejam assumidos pelo empregador. No Código chileno, com uma alteração recente agora, deste ano de 2020, lá no artigo 152, trata também dessa presunção de que esses gastos devem ser assumidos pelo empregador. E nós temos uma disposição apenas que prevê que essas questões sejam tratadas num contrato escrito. Mas nós temos a nossa CLT, que diz lá no artigo 2º que é o empregador quem assume os riscos da atividade econômica, e qualquer contrato que fira as disposições mínimas de proteção ao teletrabalhador pelo artigo 9º deve ser considerado nulo. Então, dentro desse cenário, e ainda observando o contexto da medida provisória 927, nós teríamos basicamente 4 situações.
aquela situação em que o empregado ele já tem toda a estrutura em casa, ele não tem nenhuma alteração nas suas condições, ele não tem aumento de gasto de energia, não precisou aumentar a velocidade da internet. Nesse caso, é razoável que essas despesas sejam assumidas pelo empregado. Até mesmo porque nós estamos num momento de grande solidariedade e compaixão. As pessoas estão lutando pela preservação da vida. E se não faz diferença nenhuma para o teletrabalhador assumir essas despesas que já eram corriqueiras dentro do seu orçamento, e ele ainda vai ter a vantagem de permanecer em casa com a sua família, podendo cuidar dos seus parentes, ter contato com filhos e pessoas próximas, isso traz algumas vantagens, como, por exemplo, também a desnecessidade de deslocamento e de correr riscos. Nós temos ainda uma segunda situação, que seria aquela em que o trabalhador já tem equipamentos, ele tem gastos, mas esses gastos são majorados durante esse período do teletrabalho. Nesse caso, me parece razoável, e foi a posição defendida nesse nosso artigo com o Dr. Rafael Lara, que havendo aumento de velocidade de internet, havendo aumento de gastos de energia, por exemplo, o trabalhador pode fazer alguma produção em casa que aumente, usando, por exemplo, uma impressora 3D, que vai aumentar ali algum gasto de energia. Nessas situações, é razoável que o empregador assuma esses gastos que são representativos, significativos na despesa. E aí nós temos decisões que já prevêem isso. Tem uma decisão, por exemplo, do TRT da Terceira Região, o relator Kleber Lúcio de Almeida. Eu já coloquei, se alguém tiver interesse, nos comentários do post desse evento, lá no meu Instagram, Platão Teixeira, eu já deixei lá essa decisão citada do TRT da Terceira Região, e também uma da segunda no sentido contrário, de que esses gastos, quando não importam em aumento de despesas, das despesas corriqueiras, no caso de uma companhia aérea do TRT julgado do TRT da Segunda Região, nós teríamos, então, essa assunção das despesas pelo empregado, desde que não haja esse aumento. Uma terceira situação prevista na medida provisória 927 seria aquela de não se ter os equipamentos em casa, e aí haveria necessidade de cessão in comodato pelo empregador, sendo que essas utilidades não teriam natureza salarial, e o empregado teria que restituir esses equipamentos sem qualquer dano ao final da pandemia. Essa seria a terceira situação. E uma quarta situação ainda é daquela total impossibilidade de cessão in comodato de equipamentos, uma situação em que o empregado não tenha a menor condição de realizar o teletrabalho em home office. Então, nesse caso, o trabalhador ficaria à disposição numa espécie de licença remunerada, como chama a professora Vólia Bonfim. Então, são esses cenários em relação às despesas que nós mencionamos no nosso artigo, e nós imaginamos que haverá muitos embates ainda judiciais em relação a isso, caso a despesa seja majorada e o empregador não queira assumir. É possível, então, que a Justiça determine que o empregado seja reembolsado desses valores que foram agregados, acrescentados às suas despesas mensais. Ainda em relação ao teletrabalho, algumas questões que surgem e paralelas a toda essa discussão é a preocupação que se tem hoje com a saúde mental desses teletrabalhadores. A nossa legislação é insuficiente, não só em relação à questão das despesas, que deixa tudo para um contrato escrito, mas também em relação ao direito à desconexão, que é previsto, por exemplo, já na legislação francesa e na legislação chilena também agora. Nessa alteração do Código do Trabalho chileno também foi incluído um dispositivo sobre esse direito de desconexão, e a gente não tem no nosso ordenamento jurídico algo que preveja esses descansos do teletrabalhador. Ao contrário, até um dispositivo que diz que o uso de aplicativos não incluiria na jornada, o que é extremamente perigoso. Então,
a gente tem essas preocupações, né, em relação ao teletrabalho. Na minha opinião, a legislação brasileira é insuficiente, seja em relação a essas despesas, seja em relação à proteção à saúde física e mental do teletrabalhador, seja ainda em relação à privacidade do teletrabalhador. Nós não temos nada falando sobre a privacidade. O Código Português diz que uma eventual fiscalização do ambiente laboral seja feita num período diurno, né, entre 9 e 19 horas, segundo o Código do Trabalho português, e a gente não tem nada na nossa legislação falando sobre essa eventual fiscalização e nem preocupação, por exemplo, com os riscos ergonômicos que se tem durante a execução do teletrabalho. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem normas que tratam dessas questões ergonômicas de modo a proteger o trabalhador. Isso sabemos num local que não é muito conhecido por essas proteções, né, aos trabalhadores. Então, eu entendo que a gente precisa evoluir muito em relação a essa regulamentação. A medida provisória 927 trouxe poucas alterações, né, falando sobre essa possibilidade de alteração já imediata por determinação do empregador no prazo de 48 horas, enquanto a CLT previa um prazo maior. Disse que o contrato sobre essas despesas pode ser feito em 30 dias, enquanto, né, na CLT era antecipado. E nós temos a grande discussão ainda, que é sobre a questão do controle de jornada, né? Se o teletrabalhador faz jus ou não a horas extras, mas aí eu extrapolaria meu tempo se fosse falar dessa questão. Em síntese, eu gostaria, né, de deixar aqui uma mensagem de esperança. Eu tenho dito que o coronavírus acabou sendo um acelerador do futuro, né, porque ele nos forçou a passar por situações que provavelmente viriam de todo modo, né? Esse teletrabalho já era, de certa forma, esperado e a gente caminhava para isso. A gente já imaginava a realização de audiências por videoconferência, por exemplo, e agora estamos sendo, de certo modo, forçados a elas. A gente já imaginava esse ensino à distância, como tem sido feito, né? Eu tenho 2 filhos que estão assistindo aulas também nesse sistema de videoconferência e participando de salas virtuais. Esse futuro, então, já era previsto e foi antecipado para todos nós. E eu espero que essa situação de agravamento e de aflição passe logo, que a gente aprenda. Eu não tenho dúvida que nós estamos amadurecendo durante esse processo e que a gente encontre realmente um caminho bom depois disso tudo. Mais uma vez, muito obrigado, feliz por participar deste evento e devolvo a palavra aí ao nosso presidente de mesa, doutor Alberto Neme. Saudações a todos, fico à disposição. Muito obrigado, doutor Platon, agradeço aí pela brilhante palestra e, dando seguimento, passo a palavra ao doutor Ney Maranhão, que é professor da Universidade Federal do Pará, doutor e mestre em Direito e juiz do trabalho do Tribunal Regional da 8ª Região. Doutor Ney Maranhão, muito obrigado pela sua presença. Com a palavra. Boa noite a todos. Doutor Alberto Nemer, uma satisfação, cumprimento o colega. Doutor Platon Neto, meu querido amigo e irmão, um forte abraço. Parabéns pela intervenção, pela palestra muito rica. O doutor Rafael Lara, também um querido amigo lá do Goiás, parabéns, inclusive, pela direção profícua da Escola da Advocacia no Goiás. Professor Cláudio Janotti, satisfação, quero agradecer o convite, né? Sempre é muito satisfatório para mim atendê-lo. Parabéns pela coordenação dessa obra magnífica, para mim foi uma honra participar dela. Também deixo o meu abraço, já se retirou, justificadamente, o nosso querido ministro Douglas Alencar Rodrigues. Parabenizo aos coordenadores do evento, também cumprimento a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, nós temos 15 minutos. A minha intenção seria fazer uma abordagem muito ampla, um tanto quanto superficial, mas pontuando em razão da exiguidade do tempo, algo a respeito de força maior e fato do príncipe. Esse é um tema bastante complexo, é um tema bastante
desafiador, especialmente para falar num tempo curto. Mas algumas assertivas precisam ser colocadas, e me parece que a primeira seria, aproveitando o gancho do meu amigo Platão, que falou que é um acelerador do futuro, né, a pandemia, eu acho que ela também acelera uma convicção, e aqui num aspecto mais amplo, de que verdadeiramente a utopia, né, e a pretensão do homem moderno cai por terra. Porque, como vocês sabem, o homem moderno ele buscou se assenhorear da natureza, dominar a realidade, controlar o mundo, e, com isso, construir um mundo próprio, repleto de certeza, segurança e controle. E tudo o que nós estamos vendo com essa pandemia é o contrário. É a demonstração de que verdadeiramente nem tudo está nas mãos do homem, e graça, né, a incerteza, a insegurança e a ausência de controle em razão da Covid-19. Então, me parece que fica muito, muito patente o momento que nós vivemos, inclusive para essa conscientização de que verdadeiramente um projeto de total controle do homem sobre a natureza será sempre um pacto ou um projeto que tende a ser frustrado. Apesar de o homem moderno tentar trabalhar na ideia de segurança máxima e controle máximo de todas as coisas, de uma maneira ou de outra ele permitiu-se estabelecer fórmulas para reger excepcionalidades. É o meu tema. Força maior e fato do príncipe são excepcionalidades, e nós temos moldura jurídica, disposições normativas tratando disso no âmbito das relações de trabalho, especialmente no âmbito da CLT. Se elas são suficientes ou não, esse momento é o momento de se refletir. Eu falo momento pandêmico, né? De nós refletirmos a respeito disso. Mas, particularmente, aqui centrando o foco na MP 927, o que eu poderia dizer aos colegas é que o seu artigo 1º, parágrafo único, como todos sabem, reconheceu explicitamente o evento e a vivência pandêmica por si como uma hipótese de força maior. Agora, um detalhe muito importante, que às vezes passa desapercebido, é que essa força maior explicitamente reconhecida no artigo 1º, parágrafo único da MP 927, não é uma força maior qualquer. Ela é uma força maior do artigo 501 da CLT. Isso está escrito lá nesse dispositivo da MP 927. Portanto, a força maior reconhecida pelo presidente da República, decorrente simplesmente da oficialidade do estado de calamidade pública, é a força maior do artigo 501 da CLT. Não é, portanto, a força maior do 502. Tampouco é a força maior do 486, como nós veremos. Então, essa força maior do 501 da CLT é a força maior que tem aquela tríade de componentes e requisitos, né? Inevitabilidade do evento, uma impactação financeira expressiva e substancial, né, na atividade empresarial, e também a inexistência de culpa do empregador, direta ou indireta. Então, se nós estamos diante desse contexto, e certamente estamos, por força da Covid-19, você está de frente ao disposto no artigo 501 da CLT, que permite, entre outras coisas, por exemplo, a realização de horas extras sem necessidade de anuência do empregado. São aquelas horas extras por motivo imperioso, né? Incontornável, lá do artigo 61 da CLT. Então, essa força maior, que eu chamo de simples, a primeira camada jurídica de força maior, mais simplória, ela está expressamente reconhecida na MP 927. Entretanto, a força maior qualificada, ou força maior de segundo nível, que está lá no artigo 502 da CLT, ela não foi reconhecida pela Presidência da República na MP 927. Essa força maior qualificada, ela demanda, além daqueles 3 requisitos que eu mencionei, além um outro. Essa impactação financeira, ela tem que ser tão expressiva, tão contundente, que ela engole a empresa, extinguindo total ou parcialmente a própria atividade empresarial. Então, enquanto no artigo 501 da CLT
você tem uma impactação financeira expressiva, mas que não destrói a atividade empresarial. Na força maior qualificada do 502, você tem uma força maior cuja intensidade lesiva chega ao ponto de incontornavelmente conduzir a empresa ao colapso total ou parcialmente. É essa disposição que permite ao empregador, portanto, rescindir o contrato de trabalho e gozar dos benefícios que está estabelecido lá no 502, que seria, em tese, o pagamento pela metade das verbas rescisórias. Entretanto, esse pagamento pela metade não é de todas as verbas rescisórias, por favor, né? Simplesmente você tem ali uma parte das verbas rescisórias sendo reduzidas à metade em razão do evento de força maior qualificada. Aqui você tem pagamento normal de verbas rescisórias, todas as verbas rescisórias, mas apenas algumas delas, e aqui há uma enorme polêmica na doutrina, mas seguramente a multa de 40% do FGTS, no caso, será apenas de 20%, porque assim está estabelecido claramente na lei do FGTS. Esta força maior qualificada, ela não foi presumida pela MP 927, ela demanda comprovação no caso concreto. Então, essa da extinção que permite redução pela metade de algumas verbas precisa ser provada no caso concreto, não é presumida diretamente do 927. O 503 da CLT também é muito trazido. Pergunta-se se é permitida a redução salarial unilateral por parte do empregador em contexto de força maior. A resposta é negativa. O 503 da CLT, ao permitir a simples hipótese de força maior, a redução do salário, a meu ver, é uma hipótese que viola a Constituição Federal, e aqui eu deixo registrado que, embora o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 6363, tenha reconhecido a possibilidade de redução salarial independentemente de autorização por sindicato, esta decisão do Supremo Tribunal Federal é uma jurisprudência de crise e serve apenas para o contexto de calamidade pública. Não nos servirá no pós-pandemia. Então, é uma decisão excepcionalíssima e apenas para o episódio pandêmico. Quanto ao fato do príncipe, aqui eu sigo para o final, né? O fato do príncipe é o 486 da CLT, e permitam-me já desde logo dizer que, para mim, não há hipótese de fato do príncipe no evento pandêmico, porque o 486 ele tem uma dupla excepcionalidade jurídica. A primeira é que ele mitiga, vejam, mitiga, não neutraliza, aquele vetor geral do artigo 2º da CLT, que diz que os riscos do empreendimento são todos do empregador. Eu digo mitiga, porque, como eu disse antes, ele paga verbas rescisórias, algumas pela metade. Então, existe uma excepcionalidade a um vetor geral do direito do trabalho clássico. Mas uma segunda excepcionalidade é que ele impõe o pagamento de verbas rescisórias, algumas delas, a um terceiro que não é pactuante do contrato de trabalho. É um terceiro que é um ente público. Logo, é o erário público que arcará com o pagamento de algumas verbas rescisórias. Ora, se envolve ente público, mais uma vez, é a hipótese excepcionalíssima. Logo, o 486 da CLT incorpora uma dupla excepcionalidade jurídica. E se incorpora dupla excepcionalidade jurídica, ele deve, não é pode, ele deve ser interpretado maximamente restritivo. A hermenêutica é maximamente restritiva. Nós não podemos abrir brecha, não podemos fazer a analogia, permitir a aplicação fora daquilo que já está estabelecido no próprio 486. E aqui me permitam, encerrando a minha fala, que já deu aqui, ou não, faltou acho que 5 minutos. Ou vou pausar um pouquinho a fala, porque eu acho que faltam 5 minutos. Me permitam dizer que, no tema do fato do príncipe, essa austeridade hermenêutica, né, que eu digo que é uma dupla excepcionalidade, que demanda, portanto, exegese restritiva, tem sido convalidado pela doutrina. A doutrina cita como hipótese de força maior trabalhista, né, de fato do príncipe trabalhista, ou seja, para os fins da CLT, permitindo que parte das verbas rescisórias sejam arcadas pelo ente público que extirpou a atividade empresarial,
tem apontado como uma hipótese a desapropriação, né? Então, essa é uma situação que pressupõe algo. O que é esse algo? É aquele famoso ato discricionário. Ou seja, o ente público ele observa um determinado caso e opta, escolhe, decide, dentro de uma liberdade que ele possui naquela circunstância, de fechar determinado empreendimento em definitivo ou provisoriamente. Esse é o típico ato discricionário, diferentemente do ato vinculado, que é o ato administrativo, que ele precisa atuar estritamente como já estabelecido previamente em lei. O que acontece, pessoal, é que a hipótese da Covid-19, a meu ver, esse é o meu ponto de vista, nós não temos genuinamente um ato discricionário. A rigor, sequer ato vinculado pode existir em evento pandêmico. Qual é a regra, ou quais as disposições normativas nós já possuímos que regre adequada e justamente um evento pandêmico como esse? Nenhum. Vejam que o próprio Supremo Tribunal Federal autorizou a flexibilização de regras orçamentárias, exatamente para permitir que o Executivo Federal pudesse ter uma maleabilidade com o erário, com o valor público, com o dinheiro público, para poder fazer frente às exigências para minorar os impactos da pandemia. E por isso que, a meu ver, até a distinção entre ato discricionário e ato vinculado há de ser rediscutida a partir do evento pandêmico. O que acontece é que o ente público não optou por interferir nas atividades empresariais. Ele não optou por fechar comércio. Ele não optou por fechar shoppings. Ele tinha o dever de fazê-lo. É dever do ente público resguardar a saúde pública. Isso está na Constituição Federal. Foi um dever incontornável, porque se ele não o fizesse, aí sim cairia sobre a sociedade reparações indenizatórias altíssimas por uma omissão desonesta e uma omissão irresponsável do ente público. Então, as autoridades públicas precisaram agir. A história de dizer que essas ações, alguns fecharam comércio, outros não, alguns adotaram a técnica do isolamento social, outros não, isso não altera essa conclusão jurídica, porque nós estamos diante de um cenário de incerteza científica. E incerteza científica atrai o princípio da precaução. Então, as autoridades públicas, os governantes, os prefeitos, né, os governadores e o presidente, eles precisaram, dentro do conhecimento científico que tinham no momento e à luz da situação real concreta, tomar providências. Daí o porquê essa hesitação ou divergência na técnica adotada para refrear a pandemia não afasta a ideia de que, no final das contas, o ente público ele não agiu com discricionariedade. Pelo contrário, ele agiu como um dever incontornável fixado pela Constituição Federal. O que nós temos é uma situação que não foi só o empregador e o empregado que se viram num contexto inevitável. O próprio ente público também foi tomado de assalto. Aqui nós não temos a figura do príncipe, por isso que o nome é fato do príncipe, porque o príncipe tem autoridade, ele exerce a autoridade de forma autônoma. No caso, a nossa autoridade, o nosso príncipe, os nossos governantes, né, digamos assim, eles foram também engolidos pelo evento pandêmico. Então, por essas argumentações, por essas colocações, me parece que incide claramente também aqui o artigo 8º da CLT, quando diz que nenhum interesse particular ou de classe deve prevalecer sobre o interesse público. Quem norteou as ações dos governantes foi o genuíno interesse público primário. É esse interesse público que deve nortear o pensamento e a reflexão de todo aquele que analisar o 486, não fazendo, portanto, que parte das verbas rescisórias sejam impostas ao empregado, sejam impostas negligenciadas do empregado ou retiradas do empregador, beneficiando uma determinada classe. Tem que, na verdade, seguir o caminho normal de pagamento de verbas rescisórias, exatamente com aquela redução do 502 da CLT, mas seguramente não o do artigo 486 da CLT. Meu tempo encerrou, 15 minutos em ponto.
Eu acho que deu para a gente fazer aqui um voo de pássaro bem rápido, né, amigo Platão? Obrigado, viu? Muito obrigado, querido Alberto, pela oportunidade. Agradeço a OAB e fico à disposição de todos para qualquer questionamento. Doutor Ney, nós agradecemos. Não foi um voo de pássaro, mas foi extremamente denso, completo. Muito obrigado mesmo pelos seus ensinamentos. Nos brindou aí com excelentes esclarecimentos. E antes de passar a palavra para o doutor Rafael Lara, eu gostaria de mencionar novamente que o nosso livro, que está sendo lançado hoje, está sendo vendido no site www.lex.com.br. E agora eu passo a palavra para o doutor Rafael Lara Martins, que é advogado, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, doutorando em Direitos Humanos, conselheiro federal da OAB, diretor da geral da ESA de Goiás e vice-presidente da Comissão Nacional de Compliance do Conselho Federal da OAB. Registrar aqui que o Dr. Rafael Lara vem desempenhando um papel de suma importância, uma grande liderança frente à ESA de Goiás. Com a palavra, Dr. Rafael. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer de forma muito carinhosa os professores Cláudio Janotti e Alberto Nemer, que estão coordenando uma obra de fôlego, uma obra que, com certeza, marca a história aqui no Brasil, em um momento tão delicado, com tantos artigos, com tantos autores, com uma programação incrível do evento que traz junto à obra. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Cumprimento o professor Ney Maranhão, grande amigo, grande professor que tanto admiro, professor Platão Neto, igualmente um grande amigo e professor que admiro, e cumprimento virtualmente o ministro Douglas Alencar, já que ele precisou se ausentar. E a mim foi dado um trabalho que era vir com um debate, talvez uma visão, uma complementação, quiçá um contraponto ao que os três demais fizeram, em um tempo muito resumido, para que eu possa poder falar um pouquinho de cada um dos temas, sem necessariamente ultrapassar nos painéis. Eu vou tentar até reduzir um pouquinho aqui para que os tempos dos próximos painéis, sei que temos bons amigos e grandes professores nos próximos painéis para utilizar a fala, e aí o desafio de falar sobre todos esses temas como complementação ao contraponto nesse tempo vai ser muito interessante. Como o ministro Douglas não está mais aqui, eu vou aproveitar para ganhar esse tempo, não é, do ministro Douglas. E aí eu chamo a atenção só para quem estava acompanhando a palestra do ministro Douglas. Ele falou de uns fatos, de uns dados estatísticos de número de reclamações trabalhistas já envolvendo a Covid-19 que teria saído na Conjur. É uma reportagem da Conjur de 2, 3 semanas atrás, mas quem faz esses dados estatísticos, e elas são atualizadas semanalmente, é uma empresa, inclusive uma empresa daqui da minha terra, do estado de Goiás, aqui de Goiás, né, que chama DataLawyer. E essas estatísticas atualizadas semanalmente pelo DataLawyer, ela tem mostrado um aumento, um incremento substancial do número de reclamações trabalhistas que, de uma forma ou de outra, citam a palavra Covid-19 ou coronavírus ou pandemia nas suas estatísticas, mostrando o reflexo que nós já temos de tudo isso para o Poder Judiciário. Se os senhores quiserem conhecer mais essa ferramenta que o ministro Douglas citou, assim que acabar a palestra, eu vou colocar um stories lá no meu Instagram, tá certo? E lá eu vou colocar o site, vou colocar aquele arraste aqui no site diretamente para essa estatística, e tem muita coisa interessante aí de dados estatísticas do DataLawyer. Quem tiver interesse de ir lá, o Instagram é rlaramartins. Aí eu coloco lá a referência que o ministro Douglas falou. Pois bem, com relação à fala do nosso querido doutor professor Platão, eu sou suspeito para debater ou para fazer um contraponto, porque eu redigi junto com ele o artigo, né? A gente conversou, tivemos que lutar por um consenso naquele artigo em que a gente escreveu juntos, apesar de eu ter tanta sintonia de pensamento com o professor Platão. Ocasionalmente a gente acaba divergindo em pontos de forma bastante saudável e salutar, e acabamos crescendo um com o outro, sempre nessa nova divergência. Só que eu gostaria de chamar uma atenção para algumas questões do teletrabalho. É tão curioso que quando a gente está analisando as
possibilidades, as ferramentas e teletrabalho, que foi o tema que eu tive a oportunidade de tanto estudar durante a dissertação de mestrado, na qual eu conheci o professor Janotti, foi meu grande professor, e o professor Platão foi, inclusive, membro da minha banca de dissertação sobre isso. O teletrabalho, apesar de a gente estar discutindo na questão das obrigações econômicas, quem teria que arcar, o desafio de não transferir o ônus da atividade, o custo da atividade, a responsabilidade da atividade do empregador para o empregado, e de pensar nesse custeio, nesse decréscimo salarial indireto que o empregado poderia vir a ter eventualmente, em transferir a ele os custeios das manutenções, seja de instrumentos, ferramentas ou despesas com teletrabalho, muitas vezes a gente deixa de falar de oportunidades que a gente aí tem. E oportunidades que se abrem, tanto aí para trabalhadores, oportunidade para empregadores, oportunidade no dia a dia da empresa. E aí eu gosto de trazer uma fala voltada muito para o cotidiano, muito, digamos que, para o mundo real, do mundo do dia a dia, o mundo do direito do trabalho que acontece antes de bater a porta do judiciário. É um mundo que nem sempre o judiciário recebe essa oportunidade, né? E aqui, como entre os quatro, me parece que sou o único advogado, eu me sinto nessa obrigação de trazer aí. Não entre os três, porque também temos aí nos demais, mas entre os quatro painelistas, se assim posso dizer. E nesse mundo real, nós temos uma condição que os empregadores buscam remunerar melhor os seus empregados, trazendo mais oportunidades de ganho, mais oportunidades econômicas, assim como os empregados buscam uma realidade de se buscar receber mais ali em razão do que eles podem oferecer para os empregadores. E a legislação do teletrabalho, quando atribui ao contrato a possibilidade de se delimitar quem vai custear pelas ferramentas ou infraestrutura necessária para o teletrabalho, ele abre uma oportunidade de relação civil entre empregado e empregador muito interessante. Veja, não há problema em a gente pegar, assim como o professor Platão já falou, um computador que o trabalhador já tinha, um celular que o trabalhador já tinha e não precisou investir naquele equipamento, mas você pode alugar aquele equipamento do trabalhador. Você pode estabelecer um contrato de locação de computador, de locação de celular, contrato esse que vai prever o pagamento de natureza civil de locação desse equipamento e vai poder incrementar um retorno econômico de aluguel desse equipamento. Enquanto a gente, muitas vezes, fica olhando pela ótica como que nós vamos solucionar a obrigação econômica, a gente pode também olhar pela ótica, uma ótica de compliance, uma ótica de estabelecimento de regras e oportunidades, de estabelecer ganhos maiores àquelas oportunidades, retorno econômico àquele trabalhador, sem que isso seja necessariamente algo de alto custo agregado, como é o custo do salário do trabalhador na atual relação entre empregados e empregadores. Assim como já só ia acontecer com locação de veículo dos trabalhadores que colocam seus veículos à disposição, sempre com alerta, locação verdadeira, valor de mercado, nada de se buscar um locupletamento ilícito, exagero nos valores envolvidos, porque aí a gente teria um desvirtuamento e teria com certeza uma fraude trabalhista, o que representaria salário. Mas eu trago essa ponderação ao que o professor Platão trouxe no tema que a gente tem trabalhado, para que a gente possa sempre utilizar uma outra ótica dentro dos problemas do direito do trabalho, dentro dos problemas e as soluções que a gente enxerga para as relações de trabalho. E lembrando que o professor Platão trouxe aqui, quando ele dizia essa transferência de ônus agora nesse meio pandêmico que a gente está vivendo, e o professor Platão ele trouxe uma frase muito interessante, que seria a questão de se garantir ou se possibilitar essa transferência de uma maneira excepcional em razão da Covid-19, que quando a gente fala numa transferência excepcional, o que o professor Platão está dizendo em razão de uma transferência quase que forçada do trabalhador para o teletrabalhador. E que fora desse momento excepcional, nós continuamos tendo essa possibilidade de pactuação de como será esse ônus,
mas de uma forma dialogada, negociada, pré-estabelecida contratualmente, com prazo mínimo de 15 dias de transferência. Então, penso que o professor Platão foi muito feliz na apresentação da fala dele, e eu trago aí só esses comentários para acrescer. Já a fala do meu querido professor Ney Maranhão, professor Ney Maranhão, eu costumo dizer que ele consegue, em 15 minutos, trazer argumentos que qualquer ser humano normal precisaria de 1 hora para produzi-los, né? É incrível, como já disse o Alberto, a profundidade que ele consegue atingir em 15 minutos. É uma habilidade incrível do professor Ney Maranhão. E esse tema, força maior e a força maior e o fato do príncipe, é um tema que eu tive a oportunidade de debater numa live com o Quarteto por 1 hora, né? E defendo a existência de fato do príncipe. Não tenho tempo aqui para desenvolver à altura com os mesmos argumentos. Alberto. Desculpe interrompê-lo, mas você foi de cabeça para baixo para mim aqui. Eu estou de cabeça para baixo? Estou de cabeça para baixo para todo mundo? Para mim, eu estou normal. Tá normal para mim. Então vou continuar. Se eu estou normal para o Ney, Alberto, seu mundo é que está virado. Para mim também, está normal. Então tá bom. Estou normal para todo mundo aí. O mundo do Alberto virou. Aí, a hora que eu comecei a falar que eu concordava que existe força maior e que eu ia debater com o Ney, o mundo do Alberto virou de cabeça para baixo. Para você ver a profundidade do debate que a gente tem. Mas brincadeira, Alberto. Então, veja. E apesar de entender que é possível se vislumbrar o reconhecimento de força maior, e aí eu remeto a um artigo que eu escrevi, publiquei lá no meu Instagram também, se procurar lá no histórico, quem tiver interessado em ver os argumentos, está lá disponível. Eu penso que não é uma solução inteligente para o empregador do ponto de vista estratégico, atribuir o motivo da rescisão à força maior. Por quê? Porque a força maior é um convite à judicialização do reclamante em face do reclamado. Isso não é bem-vindo. Por quê? Força maior é matéria de defesa, é matéria de contestação, para chamar o Estado para pagar ali, em tese, aquela parte da rescisão que não seria paga pelo empregador. Então, mesmo defendendo a existência, porque diferente do professor Ney, eu vejo que o ato vinculado a essa proteção à saúde, eu vislumbro que esse ato vinculado, ele parte por deliberalidade do governante, do prefeito, do governador, que optou, e aí nessa opção ele pode, em determinadas situações, criar impossibilidade de alguns setores da economia funcionarem. Por exemplo, só 2 estados no Brasil paralisaram a construção civil. Será que os outros 25 estados que optaram por não paralisar estavam aí no mesmo grau de risco do que 2 estados que optaram por paralisar a construção civil? E a gente não vai dizer que isso não foi uma escolha desses 2 governadores que pararam a construção civil? Então, acho que o debate ele é mais profundo, ele é casuístico, ele vai ter que ser enfrentado caso a caso, como bem disse o professor Ney, a cada oportunidade, a cada demanda. Mas o fato é, independente disso, não é uma solução estratégica inteligente o fato do príncipe, se você tem a possibilidade de força maior para reduzir o valor das verbas decisórias, devidamente enfrentado já pelo professor Ney, com a maestria que ele sói fazer sempre que ele tem a oportunidade. E aí eu trago só uma pequena reflexão a respeito de tudo que o professor Ney disse sobre a força maior. Se de fato seria necessário, como ele chamou de força maior qualificada, a comprovação da paralisação definitiva da empresa para a aplicação dessa força maior, ou se poderíamos interpretar o 502 cumulado com 486 para se justificar força maior e não o fato do príncipe na paralisação parcial, na paralisação temporária das atividades. E aí, nesse sentido, eu sou acompanhado nessa interpretação de que poderia sim haver uma interpretação conjunta pelo próprio ministro Douglas, em live que a gente fez sobre o assunto, em que ele defendeu essa acumulação do 502 pelo 486. Mas, como eu disse, são ponderações e contrapontos. Falei o tempo que havia me destinado para falar. Quero agradecer o professor Platão, agradecer o professor Ney, agradecer
Alberto Nemer, espero que eu tenha virado aí de ponta cabeça de novo para ficar normal. Agradecer meu eterno querido e amigo professor Cláudio Janotti e desejar a todos que estão assistindo que tenham um evento maravilhoso, que tenha um painel das 20 horas com muito conteúdo e, como eu disse, estamos todos nós à disposição de vocês nos outros meios de comunicação, no Instagram, em onde for que a gente seja encontrado. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Rafael Lara pelo brilhante ensinamento, por nos dar a oportunidade de saborear seus ensinamentos e conhecimentos. Foi excelente. E, com base nisso, eu encerro a mesa das 19 horas e agradeço mais uma vez e passo a presidência ao Cláudio Janotti, meu amigo. Agradeço nominalmente o doutor Platão, o doutor Ney, o doutor Rafael e o ministro Douglas Alencar, que não pôde ficar até o final por motivos profissionais. Gostaria de mandar um abraço enorme para cada um, né, dos 3 amigos que estão aqui na mesa, assim como para o ministro Douglas, professor Ney Maranhão, uma pessoa que eu tanto admiro, né, que nos honrou aqui com a sua brilhante participação. Ratifico todas as palavras que o Rafael Lara disse. É impressionante a densidade das palestras dele. Com 15 minutos, né, ele consegue trazer conteúdo de 2 horas. Professor Ney, muito obrigado pela nossa amizade. Todos os convites que eu te faço, seja participar de livro, para participar de evento, está sempre disposto a me atender, me responder. Né? Muito obrigado pela sua costumeira atenção e carinho. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido amigo. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição, inclusive no Instagram, tá? @Ney Maranhão. E tem o Instagram também do Quarteto Trabalhista, né? @Quarteto Trabalhista. Grande abraço. Excelente, meu querido. Muito obrigado. Meu querido irmão de vida, Platão, não precisa nem de falar mais nada. Eu te falei, você é um presente que Deus me deu, você é meu irmão aí. Estamos juntos sempre, assim como o Ney Maranhão. Muito obrigado pela sua presença. E eu queria muito que hoje fosse um dia presencial, que você estivesse aqui na nossa Universidade Federal, né, num auditório cheio de alunos, cheio de presença, que eu pudesse levar vocês depois, né, para comer uma moqueca capixaba de frente para o mar. Né? Esse dia vai chegar, tá bom, meus queridos amigos? Muitíssimo obrigado pela amizade de vocês, pelo carinho. Não sei se o Rafael Lara está aí ainda. Quero agradecer muito ao Rafael Lara também pela participação. Aqui, meu amigo. Você está aí, Rafael? Estou sim, professor. Isso, você, assim como o Ney e o Platão, são 3 presentes de Deus na minha vida. Poxa, meus amigões, né? Eu estou sempre ali chamando no WhatsApp, conversando, aprendendo constantemente com vocês. E, repito, né? Queria você aqui também, Rafael, na minha cidade, poder recebê-los. Eu, Ney, meu presidente Risso, já estamos vendo, né? Assim que acabar essa situação de pandemia, fazer um evento presencial. E vocês certamente já estão, né, na nossa programação e podem se preparar que vocês não vão ficar só um dia, não. Nós vamos ficar 1, 2 dias, levar vocês em sala de aula, conhecer a cidade, tá bom? O mínimo que eu posso fazer por vocês que tanto contribuem, né, com o direito do trabalho brasileiro. O direito do trabalho brasileiro precisa de pessoas, né, tão engajadas, competentes, dedicadas como vocês. Um fraternal abraço, tudo de bom, e nós estamos aqui à disposição de vocês. Obrigado, amigo. Obrigado, parabéns ao AB, à ESA Nacional, viu? Tudo de bom a todos aí.